Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Jurídico Diz Que Pode. Meu nome é Leandro Bolsonaro e, como vocês já sabem, nos encontramos todas as quintas-feiras em todas as plataformas de áudio de podcast que vocês podem consultar aqui nessa telinha que está na frente, nesse monitor que está na frente da nossa mesa, e também no YouTube. Aqui sempre vocês vão encontrar um ambiente de diálogo bastante tranquilo, um ambiente descontraído. A ideia nossa é ter um diálogo bastante aberto, franco e direto com todos os ouvintes, sem trazer confusão com termos jurídicos, com questões que possam dificultar um pouco o desenrolar aqui da nossa conversa. Hoje eu estou dividindo a mesa aqui com a Cláudia, que está aqui do meu lado, muito bem vestida, a Patrícia também na minha frente, também muito elegante. Temos também um convidado especial, eu vou deixar o suspense, apresentar ele no momento oportuno, quando a gente for entrar para falar do tema específico. Mas eu tenho certeza que vai agregar muito ao conteúdo que nós pretendemos entregar para vocês. O tema de hoje ele é um tema de muita importância no meio condominial, porque ele é um tema que pode colocar a segurança das pessoas em risco, pode colocar a segurança das estruturas em risco. Então nós vamos tentar abordar isso e responder algumas perguntas que são bastante importantes. Por exemplo, será que eu posso fazer uma reforma no meu apartamento por conta própria, sem avisar ninguém? Preciso de um ok, de uma autorização do síndico? Eu preciso do acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto? É possível eu realizar a obra que eu quero fazer? O apartamento é meu, eu faço o que quero, será que é isso mesmo? Então, para responder tudo isso, a gente tem aqui, como eu falei, um especialista nessa área. Tive já a felicidade em trabalhar com ele em alguns casos, em alguns clientes de condomínio. O Fernando Tonholo, ele é um engenheiro que atua tanto prestando serviço para condomínio quanto para condôminos. Um trabalho de... Bom, eu não vou ficar apresentando, eu quero que o Fernando se apresente um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Fernando, fique à vontade. Olá, sou o Fernando Tonholo, engenheiro civil. Você viu que falou de todo mundo que está bem vestido, mas a vida de engenheiro é diferente, né? Então, saí da obra, já vim direto para cá, né? Botina, sujo de gesso, mas estamos aqui, né? Sou engenheiro civil, formado na PUC, especializado na área de patologias de concreto armado, revestimento de fachada. Atuo diretamente com os condomínios, né, tanto na parte aí de auxílio aos síndicos, né, aos condomínios com relação às reformas internas, também com relação às manutenções, né, que é um item muito importante para a vida útil da edificação. E tem uma empresa, que é a Minha Obra Segura, que faz todo esse trabalho, né, de gerenciamento, de acompanhamento, de análise de documentação, que é uma fase também muito importante aí quando algum condômino pretende fazer reforma, né? E a gente está no mercado atuando já há 17 anos, né? E desde dessa parte de controle de obras, desde 2014, né, quando criou a primeira norma relacionada a reformas internas, que é a 16280, que ela foi criada em 2014. Então, desde essa época, quando teve aquela tragédia, né, no Rio de Janeiro, onde teve uma estrutura que chegou a colapsar, né, devido a reformas irregulares, foi criada essa norma e desde então já é exigido uma documentação, ou seja, um acompanhamento de um profissional habilitado, que pode ser tanto engenheiro como arquiteto também, e dependendo da situação da reforma, outros profissionais também dessa área aí de engenharia, para emitir essa documentação e buscar uma autorização para fazer a reforma. Então, desde essa época, o controle ficou mais rígido, né? Graças a Deus, né? Que é a segurança para toda edificação.
Bom, pessoal, vocês viram, se não viram os outros episódios, voltem lá, mas vocês vão ver que todo episódio a gente fala que nós vamos trazer pessoal especialista. Vocês viram que por essa apresentação dele aqui, vocês vão receber muito conteúdo. Era uma introdução e ele já começou entregando muita coisa, vocês viram, né? Já deu uma pequena aula. Eu fui chamado aqui pela produção, puxaram minha orelha aqui. Ah, é? Porque realmente falaram que eu elogiei a roupa de vocês, não elogiei a dele, ele já começou também dando uma dessa, mas então tá bom. Não falei da roupa deu porque... troco. Não. O Fernando ele é um galã, né? Vocês podem ver, né? Ele é elegante. Então tem a piadinha que ele é da minha obra segura, mas dá pra encaixar, ele é o Irmãos à Obra também, né? Você já viu? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Devidamente feitas as apresentações, eu acho que a gente pode começar a evoluir aqui no sentido da gente começar a debater todos os assuntos. Bora né? lá, vamos nessa. Fernando, ele explicou aqui pra gente a origem da NBR 16280, deu essa informação histórica, o que deu origem a ela, mas, Fernando, explica pra gente qual que é a diferença de uma ART, uma RRT, quando é necessário uma ART, quando é necessário um alvará, existe alguma questão específica para isso? Depende de prefeitura para prefeitura? Sim, são situações distintas, né? Então, uma situação exigida pela NBR 16280 é a questão da responsabilidade técnica, né? Que é a emissão do laudo com croquis, memorial descritivo, ART ou RRT, tá? Qual que é a diferença básica aí, né? A ART é verdadeira, a RRT é falsa? Não, as duas têm validade. O que vai dizer se qual a utilização daquela documentação vai ser a atividade que é preenchida nessa documentação, né? Então, assim, dentro de uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, você tem, por exemplo, atividade que pode ser a elaboração de um projeto, a elaboração de um laudo, a execução de uma reforma. Então, essa que é a grande chave do negócio. O que você está contratando aquele responsável técnico? Para ficar responsável por qual atividade? Então, tudo isso faz parte de um preenchimento que você vai exigir ali para aquela situação, para aquela atividade. Então vai depender da obra que vai ser feita. Depende da obra que vai ser feita. Por exemplo, você não pode utilizar uma ART de projeto para executar uma obra. Por quê? Porque você tem um responsável pela elaboração daquele projeto. Ou seja, você não tem um responsável pela execução da obra. Então são atividades distintas. Na maioria das vezes, nas reformas, nas pequenas reformas que a gente considera dentro dos apartamentos, a gente exige que a ART ou RRT seja emitida com atividade execução de obra. Tá. Para a gente realmente ter o responsável por aquela execução. Tá? Nem importa muito para a gente a questão do projeto, a responsabilidade do projeto, mas sim para quem está executando aquela obra, quem é o responsável pela execução daquelas intervenções, daquelas modificações dentro do apartamento. Por exemplo, uma coisa que é muito comum de acontecer nos condomínios é piso. Trocar o piso ou colocar um piso sobre o outro. Que tipo de documento que o morador precisa ter? Seria RT, RRT? O que o síndico tem que exigir desse morador? Ele vai poder colocar um outro sobrepeso sobre aquilo? Precisa ter um estudo sobre isso? Como é que funciona? Sim, funciona assim. Primeiro, o profissional que é contratado, que é quem vai emitir a documentação ART ou RRT, ele tem que ter o conhecimento de toda a edificação, ou seja, todas as informações necessárias para ele ficar responsável técnico por aquela atividade, ele consegue, por exemplo, no manual do síndico, que vai dizer o tipo da edificação. Então ali existem informações, por exemplo, se a alvenaria é estrutural, ou seja, se a própria alvenaria suporta a edificação, ou seja, ela faz parte da estrutura ou não, o tipo de hidráulica, as passagens de hidráulica, a carga máxima que aquela laje resiste, tudo isso são informações que tem no próprio manual do proprietário. Tá. E aí o engenheiro contratado, o que ele faz? Ele vai fazer essa análise. Então ele vai pegar, por exemplo, o peso específico daquele piso, que já é existente. Aí ele vai calcular mais o peso do piso que vai colocar sobre o outro piso. E aí, fazendo essa conta, ele vai ver se está dentro do limite da laje ou não.
Passando, estando ok, e a laje suportar aquela carga adicional daquele piso, porque pode ser, às vezes, não um piso cerâmico, né? Pode ser um granito, você pode trocar, colocar um granito mais espesso, que tem um peso específico maior, e aí isso é avaliado pelo engenheiro. E aí, a partir do momento que ele atesta que aquela laje aguenta aquele peso adicional, ele emite a ART. O que padroniza para a gente, para o síndico, ter um conhecimento maior, saber exatamente o que ele vai ter que exigir a RT ou não? É a norma técnica, que é 16280. Você viu que eu já decorei. Sim. E é um tipo de norma que, assim, todo síndico deve saber, ter conhecimento e também fazer a leitura constante das atualizações que ela tem. E aí é um problema, porque nem sempre a gente tem um síndico que tem esse senso de comprometimento. Por isso que a gente chega naquele ponto, né? É importante sempre o síndico ter também um engenheiro de confiança para fazer esse trabalho para o condomínio, para dar esse suporte. É muito técnico, né? Um ponto que o Fernando colocou aqui na apresentação dele, né? Essa documentação é importante que vá para um engenheiro contratado pelo condomínio para fazer análise, porque nem sempre a documentação está feita de maneira correta e o síndico tem capacidade técnica para identificar aquilo. E normalmente nem todo condomínio, o proprietário de apartamento também tem todas as informações corretas. Não tem, e tem o problema também de não ler o manual do proprietário, porque o manual do proprietário tem muitas informações de como proceder com as reformas, o que perde garantia, o que não perde, o que pode ser mexido, o que não pode. Então, assim, o que eu falo? Inclusive, para os meus colaboradores, eu também sempre peço que faça isso. A gente pega um condomínio novo em implantação, primeira coisa que tem que fazer é estudar projeto, estudar manual do proprietário, porque lá tem muitas informações, e embora pareça ser sempre iguais, mas sempre tem uma diferença aí em função do sistema construtivo que foi utilizado. Hoje a gente tem, assim, vários elementos da edificação que foram evoluindo, né? Materiais mais sofisticados, né? Mudanças do tipo de alvenaria, e tudo isso daí, se você não for se atualizando, você não vai conseguir executar uma obra bem feita. Então você tem, primeira coisa, até para avaliar a documentação, é conhecer a sua edificação. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo, saber se tem pilar e viga ou se é alvenaria estrutural, porque isso muda muito o que você vai liberar para fazer a reforma ou não. E na NBR, o que ela fala para gente? Ela dispensa a emissão de ART, né? Em alguns casos, como por exemplo, pintura simples do apartamento, box, armários, elétrica, pequenas mudanças de elétrica, nem instalação de luminária, troca de espelhinho de acabamento de elétrica. Então, esses itens, a própria norma já dispensa, né, de você exigir. Isso já vem escrito na NBR, né? Que assim, a NBR, como ela é uma padronização, ela tem uma escrita bem técnica, na verdade, né? Então, assim, mas dá para entender porque existe uma tabela para isso. E como que ela coloca lá na norma? Ela coloca para gente assim, os serviços e se precisa ter uma empresa capacitada ou não. E dentro dessa empresa capacitada para executar, aí você tem um link falando que essa empresa tem por obrigação emitir ART. Então é daí que a gente chega na conclusão do que precisa e o que não precisa de ART. Piso cerâmico, porcelanato, troca de revestimento, quebra, inclusive a utilização de pequenos marteletes, aqueles que são do tamanho de furadeira, que embora não gere impacto na estrutura, né, porque ele é só para retirada do revestimento que está assentado ali na parede, ele precisa constar na RT. E precisa também ter um plano de reforma falando até das ferramentas que vão ser utilizadas. É por conta da vibração? Por conta da vibração, exatamente, e da forma de utilização. E é ali nesse material que nós, engenheiros, especificamos como vai ser a utilização disso. Qual a ferramenta que vai ser utilizada, inclusive tempo, horário, né? Seguindo também o regimento interno, os horários que você pode trabalhar, os materiais, como que vai ser o recebimento desse material, como que você vai
armazenar esse material na laje, que você não pode colocar ele tudo de uma forma concentrada num ponto único para não gerar uma carga concentrada. Sim. Então tudo isso aí é o papel do engenheiro, né, que fica responsável técnico. Mas você precisa de alguém para saber avaliar tudo isso daí para ver se é válido, né? Por isso a questão da importância da ART que você falou de execução, né? Porque o engenheiro de projeto, ele vai entregar o projeto aonde que esse material vai ser armazenado, né? Coloca ali. Exatamente. Põe naquele cantinho da sala ali onde não... São atividades distintas e tem que ter o responsável. Então, assim, normalmente as reformas que a gente analisa não impede da gente aprovar, porque assim, na mesma ART, na mesma documentação, você pode ter várias atividades ali daquele profissional. Ele pode descrever que ele está responsável pela emissão do laudo, também nessa mesma ART que ele está responsável pelo projeto e também pela execução. Então, assim, o importante é você sempre ter a execução aí no meio. Tá. Né? Porque reforma... projeto é uma coisa, você fica limitado, né? Reforma, principalmente de apartamento, você não vai poder fazer grandes modificações, né? Até porque tem questões que influenciam em mudança de fachada, alteração de fachada que não pode ser realizada, né? Então você tem muito limite ali, né? O que geralmente as pessoas querem fazer é abrir a sala, integrar a sala com a cozinha. Isso tem muito pedido. Daí tem a questão de remoção de paredes. Remoção. E aí vai uma dica importante, tá? Tem que ficar atento porque assim, as normas são o quê? Padronizações que nós temos, né? E para cada elemento que tem na edificação existe uma norma técnica pertinente. Por exemplo, nós temos uma norma técnica do gás, né? Que o gás fala o quê? Que você tem que ter as ventilações permanentes. Então, quando você tem uma mudança, por exemplo, desse jeito, às vezes você tem um ponto de gás que é do fogão ali numa região, você quer fazer a abertura daquele vão ou fazer um fechamento ali de uma saída que você tenha para uma janela, por exemplo, você não pode fechar ali aquele ambiente, por quê? Porque você vai confinar o gás. Então você vê que a reforma ela é complexa, porque você tem que analisar tudo, elétrica, hidráulica, todos os impactos que essa alteração vai fazer na edificação. Então, isso é um problema porque o morador, o proprietário, ele vai falar assim, isso fere meu direito de propriedade. Exato. Meu, o apartamento é meu, eu faço o que eu quero. Então, olha quantas coisas estão envolvidas, né? Você tirar uma parede, você colocar um piso sobre o outro, o prejuízo que pode causar. Então, tem que pedir autorização para o síndico, tem que apresentar esses documentos. E dentro disso, eu acho bom deixar até bem claro aonde que o síndico pode... A gente está lidando com pessoas, né? Infelizmente, tem profissionais e profissionais no mercado. Como é que o síndico, quando ele recebe uma RT, ele pode identificar que aquele documento ele é real, ele é legal, aquele engenheiro está assinando, ele pode estar afirmando aquilo. É uma segurança que precisa ter. Você tem alguma dica? Tenho sim, inclusive assim, tanto o site do CREA como do CAL, né, que são conselhos de classe diferente, eles disponibilizam no próprio site uma área de consulta, onde você vai colocar, se vocês já observaram uma RT, bem na parte superior dela tem o número dela, né, daquela RT, um número bem grande lá, tanto da RT como da RRT. Com aquele número você consegue consultar se aquela ART está válida, ativa ou não, porque tem mais essa questão também. Porque às vezes a pessoa faz uma reforma há 3 anos atrás e ela quer usar aquela mesma RT para fazer um outro tipo de reforma dentro do apartamento dele e ela junta aquela RT para apresentar para o síndico. Acha que está válida. Acha que está válida. Então essa é uma ferramenta importante porque daí ele vai consultar aquela RT e vai ver que ela já foi dado baixa. Por quê? Nós profissionais temos que dar baixa em toda a documentação quando se encerra a atividade. Certo. Ou seja, emiti um laudo, fiz uma RT do laudo técnico, finalizou meu trabalho, entreguei o laudo, tá tudo certo, eu vou lá no CREA e dou baixa naquela atividade. Mesma coisa da reforma. Finalizou a reforma, você vai lá e dá baixa. E aí você não consegue ativar novamente aquela RT. Aí se a pessoa for fazer uma outra reforma, ela tem que fazer uma nova documentação específica para aquele trabalho. Fernando, falando em encerramento e fechamento dessa RT, isso pode gerar inclusive implicação nas prefeituras, né? A depender da legislação, não encerrou a obra, porque essa RT obrigatoriamente precisa ser passada para a prefeitura. E essa é uma questão importante. Não são todas as prefeituras que exigem a apresentação de documentação para pequenas reformas, tá? A gente pode citar algumas cidades que exigem, por exemplo, Campinas exige, São Paulo não exige, né? Piracicaba exige. Então, assim, isso aí vai de município para município
a emissão do alvará de pequenas reformas. Por isso que é importante o síndico ter conhecimento da onde ele está inserido, né? Da legislação onde ele está. E assim, não é uma regra que vale para todo. A gente precisa lembrar que é o que nós falamos lá na base lá do nosso primeiro episódio, né? A gente tem a Constituição, tem o Código Civil, nós temos a Convenção, o Regimento, e nós temos também as regras próprias municipais, que varia de município, e algumas legislações estaduais. Por exemplo, existem obras que vão ser executadas que podem, inclusive, interferir em alguma questão relacionada do Corpo de Bombeiro, que também vai depender de cada estado. Inclusive, esses alvarás também não são eternos, né? Então, você coloca, quando você vai fazer a solicitação desse alvará, você vai pedir um prazo. Você vai colocar a data de início e data de conclusão. Inclusive, se você não iniciar naquele prazo, você tem um prazo para início dessa reforma, senão perde a validade desse alvará. Então, ele não é eterno, não é um alvará que você dá para usar. Pô, eu tenho um apartamento, consegui um alvará, sempre que eu quiser eu vou reformar com aquele mesmo alvará. Negativo. Vou juntar dinheiro, Vamos lá, vou fazer uma provocação aqui de cunho prático, né? O condomínio apresentou a ART para o síndico avaliou, o engenheiro do condomínio, se for contratado, foi lá, deu um aval também, e o condomínio começou a executar aquilo. E o condomínio fica sabendo que não está sendo executado da maneira adequada, né? Ou não está seguindo o que está na RT, ou está mudando totalmente a ideia inicial dessa reforma, né? Como que o condomínio precisa agir nesse caso, pensando em termos de segurança, né? De segurança da edificação e das próprias pessoas? Olha, Leandro, é muito importante aí essa sua dúvida. Pessoal, fica essa dica para vocês, presta atenção, porque isso daqui é uma questão que salva vidas. Hoje nós vamos falar, inclusive, de uma situação prática aqui, de uma notícia, e depois nós vamos debater sobre ela, mas eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes aqui, porque é isso que vai garantir a segurança de todos, tá? Então, e é muito importante porque isso aí envolve fiscalização, né? Então, a única forma da gente garantir que aquela obra está seguindo exatamente aquele plano apresentado é fiscalizando, não tem outra forma, tá? Então, nós, na nossa assessoria que a gente faz no condomínio, a gente já coloca uma visita, pelo menos uma visita semanal, para entrar em todas as unidades que estão em reforma para justamente ver isso. Se tem alguma irregularidade, principalmente de ordem estrutural, e se também aquele plano apresentado está sendo seguido à risca. Quando eu comecei a trabalhar com isso aí, com essa parte aí em 2014, que começou a sair as ARTs para pequenas reformas, eu não tinha a noção da quantidade de irregularidades que eu ia constatar fiscalizando essas reformas internas. Porque você sai da faculdade, você se forma, você acha que todo mundo segue à risca, aqueles padrões de cálculos e tudo que você tem lá. Só que na prática... Isso acontece com a gente no direito também. Exatamente. Só que daí na prática, a hora que eu cheguei, né, e tipo... 3 semanas depois de iniciar o primeiro condomínio que a gente estava atuando com essa situação, a gente já constatou um dano estrutural gigantesco. O eletricista, ele simplesmente, para passar com um conduíte de elétrica dele, ele tinha quebrado uma viga, que é um elemento estrutural, de concreto armado, né? Então o nome já diz, concreto armado, né? Então ele tem uma armadura de ferro dentro dele, e ele é composto de concreto e ferro. Os dois combinados é que dão a resistência mecânica que a gente precisa para suportar a edificação. E ele simplesmente, para passar com o conduíte, que ele achou que era o caminho mais fácil, ele foi lá e quebrou uma viga estrutural, um elemento estrutural, e passou com essa tubulação por dentro daí do concreto, né? E deixou o ferro exposto lá e ainda amarrou naquele ferro que ficou lá, ele foi lá e amarrou com arame para ficar travado o conduíte dele lá. Nossa, eu cheguei lá, eu fiquei indignado com essa situação. Eu falei, eu não imaginava que ia encontrar uma situação dessa, ainda mais com um profissional, né? Porque assim, às vezes o profissional já trabalha aí há anos com esse tipo de trabalho e tem uma noção, né?
E quando eu cheguei, e eu já embarguei a obra, quando a gente encontra um tipo de situação dessa, a primeira atitude é essa, embargar, notificar aí o responsável técnico, o proprietário da obra, para fazer um laudo de segurança e estabilidade e apresentar um plano de reforço estrutural. E nessa obra em específico, eu me lembro muito bem, já era um senhor, o eletricista que estava fazendo lá, com 30 anos de experiência e tudo mais, e eu falei, você não pode, como que você me quebra uma viga, né? Não, doutor, fique tranquilo que o ferro tá lá, eu quebrei só o concreto, o ferro tá ali ainda. 10 anos que eu faço assim, né? Fica tranquilo. Não, isso aí não dá nada, fica tranquilo, porque tá bem perto aqui do pilar, fica sossegado. Eu falei, não é assim que funciona, deixa eu explicar para você. Concreto trabalha junto com o ferro, então um tem resistência à tração e outro com pressão. Então os dois têm que estar lá e a obra foi embargada. No caso desse embarga a obra, faz o reforço de estrutura. Daí ele teve que acionar um engenheiro calculista que fez um laudo de segurança e estabilidade, apresentou como que seria o reforço daquela viga. No caso, como era uma situação bem crítica essa daí, a gente notificou também a construtora e o calculista da edificação para apresentar para ele o que tinha acontecido naquela reforma. E aí fez o plano de recuperação, executou, ali acabou usando para recomposição aí dessa área de concreto uma argamassa estrutural que tinha uma resistência superior do concreto, ou seja, um trabalho gigantesco. Para esclarecer, isso foi aonde que aconteceu? Foi dentro da unidade? Dentro de uma unidade privativa. Reforma, pequena reforma. Mudança de elétrica, para mudança de ponto de tomada, essas coisas. Nós tivemos um caso recente num condomínio que o Fernando atende, que eu também, que a síndica me enviou uma foto, eu falei, conversa lá com o Fernando que ele é o mais capacitado para dar essa resposta para você, mas a foto era isso. Era lá é bloco? Bloco estrutural, nesse prédio é bloco estrutural. Fez um corte, vários cortes na parede. Em diagonal ainda, atravessando a parede fora a fora, ou seja, o elemento estrutural ali foi embora, né? Porque é a parede ali que faz a sustentação da laje. Não, e é bom lembrar que o condômino que faz isso e causa um prejuízo, ele tem responsabilidade civil, né? Sim. Quiçá criminal, dependendo do dano que ele causar, por conta de fazer isso sem um aparato técnico. Então, e por incrível que pareça, assim, como a gente atende bastante condomínio, principalmente em implantação, toda semana tem uma obra embargada. Infelizmente, isso é mais comum do que todos imaginam. E tem que ficar de olho, tem que fiscalizar. É a única forma de garantir a segurança, porque assim, todas essas ARTs, né, quando a gente pega em uma situação irregular, né, de dano estrutural, quando você pega a documentação do apartamento, tá linda, maravilhosa, inclusive o profissional coloca lá, proibido corte em elementos estruturais, proibido alteração em alvenaria estrutural, não pode cortar, não pode rasgar, não pode furar. Tá escrito lá, tá escrito em letras, normalmente em letras garrafais, né? Só que assim, se você não fiscaliza, e às vezes o proprietário da unidade também, aquela pessoa que na verdade também está trabalhando o dia todo, confia, delega alguém ali a responsabilidade de tocar a obra e não acompanha. Tá, Fernando, saindo um pouco dessa questão mais pesada, dá alguns exemplos para nós das obras que não precisam de ART. Por exemplo, fixar um armário, uma pintura... que tipo de instalação de gesso? A norma isenta, né, da emissão da ART, essas situações de pintura simples, né, que a gente fala, por que simples, né? Qual que seria uma pintura complexa, né? Pintura que precisaria de uma ART seria aquela que você tem que descascar a parede, que você tem que usar marreta, talhadeira. Então essa daí é uma pintura diferenciada. Mas a pintura simples, que é massa corrida, gesso, pintura com latex, textura, grafiato, instalações de espelho, box, armários, né, armário planejado, fixação de quadro. Essas pequenas intervenções não precisa da RT. Tá, legal. Pessoal, antes da gente entrar na notícia, eu queria pedir... para todos aí se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar e curtir tudo que a gente tem o nosso canal aqui, para ele chegar para mais pessoas e a gente cada vez mais conseguir trazer conteúdo desse nível aqui para vocês.
Nós vou fazer uma leitura aqui de uma notícia daqui a pouco, Fernando, e daí nós vamos continuar esse debate, né? Porque eu acho que talvez a gente trazendo isso para a realidade, tornando um pouco mais palpável com uma notícia, as pessoas vão conseguir compreender mais ainda a importância de tudo isso. Então, essa é uma notícia que nós vamos trazer. Daqui a pouco vai entrar uma vinheta e a gente vai fazer uma leitura bem breve dessa notícia, talvez só um resuminho ali, mas ela saiu numa rede de notícias aí bastante grande, no UOL, e é sobre justamente uma reforma que foi feita de maneira equivocada com a violação de uma parede estrutural, tá bom? Pode rodar a vinheta aí e vamos para o momento notícia ler. Bom, então a chamada foi assim, ó, sabe aquela reforma feita pelo seu vizinho? Ela pode colocar em risco todo um condomínio. Antes de iniciar aqui o nosso programa, a gente estava conversando com o Fernando, que teria esse ponto da notícia, enquanto a gente estava estudando a pauta aqui, ele falou, isso acontece com bastante frequência, né? E infelizmente, de fato a gente acaba vendo eventualmente algumas notícias nesse sentido. Então, ó, no caso disso daí, ocorreu lá em Maceió, tá? Apesar da estrutura ser de concreto, houve uma tremenda irresponsabilidade, diz Ivan Cunha, porque houve alteração de um dos pilares que passava pela cozinha, o que, segundo ele, é feito às vezes sem que se perceba o risco. Eu vejo muitas situações onde o morador quer passar um tubo de um ambiente para outro. Para isso, tem que atravessar uma viga. Pilares e vigas são interligados. Quando você altera as dimensões de uma estrutura dessa, você reduz a capacidade de suporte de carga. Por isso, a Defesa Civil alagoana determinou que imediatamente fosse feito o escoramento, além da evacuação do edifício. Então veja, é bem isso que o Fernando falou, né? Você teve algum tipo de intervenção numa questão estrutural aí, você vai precisar fazer o escoramento, em alguns casos a evacuação por conta do risco de queda, né? Um risco de um acidente mais grave, né? E essa notícia bateu muito com o que ele falou Bateu muito antes, com o que ele falou antes, né? exato. Com o que ele explicou, foi exatamente isso. E não foi nem combinado, hein? Exatamente. Porque a notícia... Não, que infelizmente faz parte da rotina, né? De quem fiscaliza, quem está acostumado a visitar essas reformas. E, infelizmente, a gente depara com bastante situações dessas aí que tem que embargar a obra e fazer reforço estrutural. Né? Esse caso na notícia aqui é uma obra numa unidade privativa, né? Sim. Mas a gente vê, e não deveria ser dessa forma, quando a obra é numa área comum, né? Principalmente um pilar de sustentação. Vocês lembram aquele caso que aconteceu lá na Bahia, se não me engano, em Salvador, foi em né? Belém. Da sacada, né? Não, teve o da sacada também. O da sacada ali tá tendo uma discussão se estava tendo reforma ou não na unidade, o que aconteceu ali efetivamente, enfim. Na cobertura. Mas é um caso que já foi alguns anos atrás, aonde caiu o prédio todo, inclusive. Que estavam tentando fazer uma recuperação estrutural de forma errada, né? Que estavam atacando todos os pilares ao mesmo tempo para fazer um tratamento de oxidação e desplacamento de concreto. É esse caso aí que eu tô... E esse caso aí é um caso assim que a vida útil da edificação acabou ficando comprometida. Por quê? Porque demorou muito para atuar com manutenções aí nesse prédio. Existe algum tipo de reforma em unidade privativa que pode chegar a ter uma dimensão de gravidade igual a esse caso aí, por exemplo? De demolir? De cair, de chegar uma queda? Sim, inclusive esse da notícia aí, porque assim, como que funciona uma estrutura de concreto armado? Você tem o peso da laje, a laje ela distribui essa carga para as vigas, né, que são horizontais, e das vigas você joga a carga nos pilares. E isso vai se refletindo para os andares para baixo. Ou seja, a partir do momento que você tirou ali um elemento estrutural, tirou um pilar, por exemplo, que ele recebe toda essa carga ali daquelas vigas, você causa um desarranjo estrutural. E ali quando você tem esse desequilíbrio, você pode ter um problema seríssimo aí, que é chegar a estrutura a colapsar. É bastante complicado. Então aquela viga, aquela coluna que está atrapalhando a vaga de garagem que o síndico quer remanejar, não pode. Esquece. Não pode tirar. Pilar, viga e laje não se mexe, não se altera.
Talvez os engenheiros deveriam calcular o espaço melhor, né? Porque lá no meu prédio também tem uma viga num lugar horrível. Mas será que não poderia pôr ela um pouquinho mais pra lá? Não, Mas eu vou te falar, essa aí não é culpa do engenheiro, não, viu? Isso aí é projeto aí. Projeto de arquiteto. A gente só coloca os pilares lá onde que o projeto mandou ali, né? Que tem muito E depois não pode tirar. Depois que colocou, vai. Esquece. Não, porque essa questão de peso ela é super complicada. Teve um caso de um condômino que ele montou uma churrasqueira de alvenaria na sacada. Fácil. Aí você fica pensando, como é que passou e ninguém viu aquele monte de tijolo, né? Então você imagina aquele peso. Uma sacada, se não tem uma provavelmente em ali, balanço ainda, uma sacada que não tem nem estrutura. Normalmente ela fica solta, né? Em balanço ali na estrutura. Uma carga pontual. Fora o problema também de incômodo para os vizinhos, né? Que também é uma situação bem grave. Você criar uma churrasqueira num lugar que não está previsto, você não tem nem como pegar e eliminar aí ali a fumaça. Não sei né? se você acompanhou isso, porque não é uma questão de engenharia, mas recentemente foi veiculada uma notícia de um rapaz que plantou e tem um pé de mamão. Pé de mamão. Eu vi. O pé de mamão tem uns 3 metros saindo da sacada. Na assim, sacada. Ficava lá em cima. Um pé de mamão. De vez em quando a gente vê isso, né? Mas Eu tenho uma conhecida que tem. A sacada dela, você olha o prédio, só tem ela no jardim. Olha só, é complicado. Isso é daí bonito, fica mas bonito. Isso é alteração de fachada, né? E pode acarretar em sobrecarga da estrutura também, né? Então, eu vi outro dia na internet era uma foto, um vídeo da pessoa que tinha uma sacada envidraçada, só que meia sacada, assim, né? Só que era de vidro, assim. Só um guarda-corpo. Um guarda-corpo. Ele colocou as lonas ali e encheu de água. Encheu de água uma sacada toda, devia ter uns 5 metros de sacada. Ele queria fazer uma piscina. Não foi no Brasil isso. Né? Dava para ver pela estrutura ali do edifício que não era no Brasil, mas é uma situação de grande risco. Então, isso na engenharia a gente chama como mudança de utilização da laje. Né? Isso aí inclusive está previsto como perda de garantia estrutural pelas construtoras, isso aí vem no manual do síndico, porque assim, a laje ela é projetada para aquela finalidade. Né? Ou seja, quando a gente faz o cálculo da laje, a gente pensa na sua utilização. Por exemplo, uma laje de academia ela é diferente de uma laje de um banheiro, por exemplo. Você tem que pensar nos impactos dos equipamentos, no peso dos equipamentos. Mesma coisa numa sacada. Ela não foi projetada, a não ser aqueles prédios modernos que o pessoal tem feito, projetado para isso, já vem no projeto. Então essa laje, você vê que ela tem uma laje mais espessa justamente para aguentar essa sobrecarga. Por isso que em alguns casos, apesar de visualmente ser um consenso geral do condomínio que o envidraçamento total da sacada ficaria legal, muitas vezes barra numa questão estrutural, né? Estrutural, e exatamente. Envidraçamento de sacada não pode sair fazendo sem aprovação em assembleia, porque caracteriza mudança de fachada, e também não pode ser levado para a assembleia sem uma validação do calculista da edificação, porque você realmente tem um aumento de peso. Principalmente para o lado que você vai correr com aquelas folhas, porque você vai ter uma carga concentrada naquela região. Né? Então isso aí tudo tem que ser previsto, né? Então assim, a gente rodando aí o Brasil, a gente vê algumas situações aí absurdas, né? Por exemplo, aí você vê que a laje não tem... visualmente ela não suportaria ali uma carga, porque é uma laje já em balanço, com já um monte de patologia de concreto armado, oxidação de ferragem, e síndico levando para aprovação para fazer envidraçamento de sacada dessa daí, sem uma validação estrutural. Fernando, você falou uma coisa importante antes sobre perda de garantia. Eu não sei se você tem essa experiência, se você tiver, seria legal colocar aqui pra gente. Quando é entregue o imóvel, né, a edificação, os apartamentos, seria importante fazer uma vistoria, contratar um engenheiro para poder aproveitar a garantia da construtora para ver se naquele prédio, não estou falando nem de área comum, estou falando da unidade privativa, de se fazer uma vistoria dentro daquela unidade para ver se está tudo ok, se está tudo direitinho, para não ter que fazer uma reforma e perder a garantia da construtora. Sim, importantíssimo, tá? Então, assim, tudo que você puder fazer com um profissional, que é quem tem a visão mais técnica, que vai tentar identificar ao máximo os chamados vícios ocultos, né? É muito válido. Então, assim, a gente sempre é contratado
por condomínio e também por unidades privativas, buscando aí exigir ali realmente ali qualidade naquilo que está se comprando, né? Então, por que isso? Por que é importante contratar um profissional? Porque é o profissional que vai fazer algumas medições, né? Às vezes, a olho nu, você olha ali aquela parede, tá ok, o piso está tudo certo, mas você não tem parâmetro técnico para avaliar se aquela base foi bem feita, se aquilo lá, quando você colocar o piso, se ele não vai soltar todo porque não tem uma resistência superficial, tá com falta de aderência. Então, assim, é o profissional que vai identificar isso, porque muitas vezes, infelizmente, quando você identifica tardiamente esses problemas, você vai ter um gasto muito grande. Sim. Você vai ter que arrancar, tirar todo aquele revestimento, às vezes, que você colocou, porque a base estava ruim. E quando você recebeu, você não tinha um conhecimento técnico para receber aquilo, né? E pela sua experiência, você já viu muitos vícios construtivos, assim, logo na entrega? O apartamento novinho, zerinho. Ó, eu faço, inclusive, ontem eu estava fazendo um de condomínio novo. E assim, não quer dizer construtora boa não tem problema, construtora ruim que dá um monte de problema. Então, assim, os vícios, os problemas construtivos acontecem, tá? E muitos, né? Por quê? Porque, infelizmente, na construção civil a gente tem uma rotatividade muito grande de mão de obra. Às vezes a gente tem pessoas que não são qualificadas, que executam algumas atividades. Você tem a questão dos materiais também, que os materiais... O aço e o ferro também, se eles economizam, dá problema também, não Sim, dá não só na economia, mas também na qualidade desses materiais, na né? metragem, Na validade dos materiais, que às vezes não é atendida. Então, assim, você pega, às vezes, empreendimento novinho, que assim, dava para você identificar num recebimento de chave ali, por exemplo, que aqueles revestimentos da parede iam soltar em algum tempo, né? Então, é um teste muito simples que você faz de percussão. Você vai lá, você bate, você vê que tem ponto solto com som cavo, já é um assentamento falho. E ali você já tem parâmetros para você reprovar o recebimento daquele revestimento. Resumindo, não é só o projeto, é projeto, execução, material. Projeto, execução, material. No caso do material mesmo, o que é muito grave? Porque, assim, por exemplo, uma argamassa de assentamento de revestimento, se você pegou para usar ela de manhã, você colocou água ali no caixote, misturou ela e não gastou aquela massa e deixou para utilizar ela depois do almoço, ela começa a endurecer. E aí qual que é o problema disso daí? Aí o cara não vai jogar fora. O profissional que está lá, se ele jogar fora, o encarregado dele vai chegar e falar, pô, mas você está desperdiçando tudo material? E aí o que ele faz? Ele vai lá e coloca um pouco de água. Mistura de novo. Deixa eu aproveitar isso aqui. Só que aí, ao mesmo tempo que ele pega, ele vai amolecer aquela massa, o fato de você incluir mais água ali naquela mistura, você enfraquece de tal maneira que aqueles revestimentos que estão sendo assentados ali não vai ter aderência. Ele não vai chegar ali, não vai atingir a resistência. O material e acabam fazendo dessa então forma. Então assim, você entende, são muitos cuidados que você tem que ter e às vezes você não tem uma equipe para ficar fiscalizando tudo isso aí a todo momento, em todos os andares, em todas as horas. E às vezes é incrível, né? Recentemente eu tive uma experiência sendo feita uma vistoria num determinado local e a construtora veio e falou assim, não, mas nunca teve um desplacamento de piso nosso em nenhum empreendimento nosso. Eu falei, você sabe que eu sou advogado daquele outro condomínio que é seu, né? E você sabe o problema que a gente está tendo lá, né? E lá aconteceu. Então, é bastante comum eles baterem no peito e falar não tem problema. Por isso que é importante ter esse acompanhamento bastante Inclusive, a gente teve um caso conjunto, né? Que teve um acordo com a construtora lá, que também, depois de alguns anos, foi identificado o problema de falha de assentamento. De assentamento, justamente. Né? E assim, então ele acaba sendo tratado como vício oculto, porque assim, ele vai dar problema lá pra frente, não dá problema naquela hora. Porque o que acontece? Quando ele resfria, né? Porque assim, principalmente quando entra essa época do inverno, então a gente tem a movimentação térmica dos materiais. Então durante o dia tá aquele calor absurdo, aí de madrugada já entra aquele frio, já tem aquela mudança drástica ali de temperatura, e aí você tem a movimentação térmica do material. Sim. Não teve aderência, aí ele desplaca, daí parece um negócio de fantasma, né? Que começa de madrugada, cair um monte, cair tudo. Aí a pessoa fica apavorada, falando, nossa, o prédio tá caindo. E a maioria das vezes é só um revestimento que não foi mal assentado. Fernando, se a gente identificar, por exemplo, numa unidade, um problema desse de assentamento, por exemplo,
e chegar ao conhecimento do síndico, é um sinal de alerta para o síndico ficar esperto também nas áreas comuns? Porque foram a mesma equipe que estava executando. Exato. Então, assim, normalmente, sim, né, pela nossa prática, a gente realmente constata isso, que quando você tem um problema desse tipo de assentamento, falta de aderência, a tendência é você ter em várias unidades e também em área comum. Então fica o alerta, porque normalmente é muito difícil você ter pontual, sabe? Ó, tô tendo problema de desplacamento, só teve na unidade X. Normalmente você tem outras também, justamente pela equipe que é utilizado, pelos materiais que são utilizados, que normalmente vêm do mesmo lote. Né? Eu vou ilustrar essa questão do... Você falou percussão, né, que fala? Isso. É que lembra som, né, de batida. E é isso aí mesmo, você bate assim, ó, tá outro. Nós tivemos um caso onde caiu a placa, né, de uma sacada. Por sorte não tinha ninguém, era horário de almoço, as crianças não tinha ninguém lá embaixo, mas caiu, mas estraçalhou, quebrou vidro e tudo mais. Aí levantou a questão, por quê? Aquela massa que fez a cobertura da sacada, ela estava num nível, parece que tem você tem uma espessura máxima, que você pode ter e mínima também. Estava mais que a máxima. Então aquilo com o tempo fez um peso e caiu. Mas a gente não sabe qual o motivo, porque foi só ali. Aí contratou-se uma empresa para verificar, fazer percussão em todas as sacadas dos 3 blocos, para ver se não tinha... E, na verdade, foi muito pontual, foi só ali. Então, acho que foi o pedreiro que fez aquela, pesou mais a mão na massa. Que, assim, tudo, como eu disse, né? Então, assim, ainda bem que nós temos as normas técnicas, que são as padronizações que a gente utiliza na engenharia, né? E o que acontece? Para a questão de massa, ela coloca que você não pode passar ali de 5 centímetros de espessura. Então, assim, se você estiver passando com isso, por quê? Porque aumenta os seus riscos de desplacamento. Porque o peso dela é maior, então a aderência já vai ficar comprometida. Certo. Então, assim, tem o máximo e tem o mínimo também. O mínimo, se você não respeitar, você vê aquelas fachadas que quando chove, assim, você vê todos os formatinhos dos blocos aparecendo. Sim, então, por isso que você também tem que ter espessura mínima respeitada. E um teste legal para se fazer, que é obrigatório e está previsto em norma, é o teste de arrancamento, que é a única forma de você garantir que você vai ter ali aquela aderência de 0,3 megapascal que a norma permite. Isso aí é um ensaio que é caro, porque é feito por laboratório, então ele vai lá com o equipamento, faz os furos. A norma fala que você tem que fazer os furos em 12 locais, em 12 pontos diferentes. E esse equipamento, ele mede a pressão que você consegue ali remover aquele revestimento. Então ele mede tanto a parte de revestimento, que seria o revestimento cerâmico, o emboço, e chega até ali o substrato, ali até a alvenaria, né? Então ele chega até aquela parte e ele diz pra gente, nesses 12 furos, quais atingiram a resistência mínima, que é de 0,3 megapascal. Então, assim, gente, norma a gente tem bastante. E esses ensaios, inclusive, a norma fala que você tem que fazer de pano, de trecho em trecho. Na verdade, você, durante a execução, você tem que ir fazendo também, que é justamente para garantir o ensaio ali, né? Aquela resistência. E aí, se você não tem essa resistência, pra gente na engenharia é uma fachada condenada. Então eu já condenei várias fachadas porque não atingiu o mínimo, porque às vezes você tem um problema, você não tem o problema ali naquele momento, você tem só numa parte, mas você tá com tudo comprometido porque não tem resistência no restante. E aí nesse momento você chama a construtora para fazer o reparo, porque vai estar dentro da garantia. Exato, aí você tem que ver alguns prazos. Às vezes nem está vai morta, dar depois né? de 5 anos, né? Por isso que é importante sempre ter um trabalho conjunto. Exatamente. Engenharia, logo que condomínio. entrega, ou dentro desse prazo. Porque assim, você pode ter alguma perda também de resistência em função de falta de manutenção também. Por exemplo, uma fachada que você nunca fez rejuntamento dela. Aí não tem aí perdão, você tem né? infiltração entrando ali direto. Então isso aí também compromete. Então assim, você vê que a garantia e a manutenção, elas andam de mão dadas. Juntas, é verdade. Né? Se você não tiver ali uma manutenção no prédio, você não vai conseguir exigir de ninguém.
Você vai chegar lá, mas se vai é ter um defeito o que prazo, aparece logo de passou de cara, 5 não deu anos. Se tempo nem você de fazer nunca fez uma manutenção. manutenção na fachada, você vai chegar pra consultor e falar, pô, não deu um ensaio de arrancamento. Tá bom, mas, pô, tá cheio de ponto falho aqui, dando infiltração. Essa Já questão da foram 5 fachada, anos, né? essa questão da fachada é muito interessante, né? Porque afeta a coletividade, mas afeta também a unidade privativa com as infiltrações Sim, lá pro lado de dentro, né? Exatamente. Eu vi um caso que foi curioso, eu nunca tinha visto, na verdade, esse teste, que para verificar os pontos de fissura, de infiltração, foi usado um sistema de térmico, né? De identificar onde está mais azulzinho aqui, deve ter ponto de infiltração aqui. Mas É para bastante filtração eles interessante. É usam uma isso. termografia que a gente usa, ela é uma exato. referência válida. Tem outros equipamentos também que medem. Só que assim, o problema disso depende da época que você vai medir. Então você vai fazer uma medição, tá num período de estiagem, que não tá chovendo nada, Não vai você vai lá, aparecer nada. você vai pegar a umidade. Não, isso aqui não é problema de umidade, tá seco, mas lógico que tá seco, não tá chovendo, né? Exato. Então assim, você tem todas as ferramentas que a gente tem para auxílio na engenharia, tem que saber utilizar também. Então não adianta você ter o equipamento de última geração, uma câmera térmica que vai te fazer toda essa leitura se você não analisa isso, não sabe usar. Fala assim, pô, qual que é a hora de usar? Choveu. Aí você vai conseguir ver se tá tendo infiltração ali, se tá em trânsito, se tá passando água. Mas agora, 30 dias sem chuva, você vai fazer a medição lá, vai dar tudo seco, né? Então, assim, tem que saber utilizar a ferramenta também, senão você vai dar diagnóstico errado. Isso é um problema. Eu tive uma perícia que eu acompanhei aí, que o perito, de uma forma, né, equivocar, respeito a opinião dele, mas ele falou que um desbarrancamento que estava tendo, uma falta de estabilidade de talude, estava acontecendo por uma falta de rejuntamento que tinha numa canaleta ali. Sendo que toda aquela área que você tinha ao redor da canaleta era uma área drenável, né, drenante, que você tinha grama, você tinha uma canaleta, a canaleta é tudo uma encaixada na outra, aí é feito um rejuntamento pequenininho em cima dela com cimento, que é um elemento rígido, que se rejuntar hoje, daqui 3 dias ele já está fissurado, porque é do material. E falou que aquelas fissurinhas que tinha lá que gerou o desmoronamento do talude, né? Então, assim, tem que analisar. Né? Infelizmente, esse daí é um drama que nós advogados passamos, porque muitas vezes a gente tem uma equipe de engenharia, o condomínio fez tudo certinho, fez todas as manutenções certinhas e ainda assim surgiu o problema e daí você precisa ir para o judicial. E muitas vezes no judicial você tem um perito que pode ter uma interpretação muito equivocada. Totalmente Então diferente é muito da complicado, realidade, né? tá? Por isso que eu costumo sempre orientar os meus clientes, e eu acredito que todos fazem isso, a tentar esgotar ao máximo as vias extrajudiciais possíveis, né? Porque o judicial você tira da mão da possibilidade de você tentar resolver o problema, mas às vezes é a única saída. Né? Mas e tem que ter assistente técnico contratado pelo condomínio. Não adianta também o síndico ir lá, eu vou acompanhar sozinho a perícia. Não tem jeito. Isso aí você tem que ter alguém até para debater de igual para igual. Né? Gente, perícia eu nem acompanho perícia técnica de engenharia, porque o advogado vai lá para atrapalhar. Atrapalha. Mas você imagina, acabamos de fazer toda a impermeabilização e pintura de um prédio. Tudo certinho. Só tem uma unidade com umidade. É a única, de 300 e tantos apartamentos. Aí ela falou que a culpa era do condomínio, porque a pintura não foi bem feita, porque a impermeabilização não foi bem feita. Chamamos a empresa, fizeram... Gente, não é da pintura, não tem fissura, não tem isso aqui. Ela entrou com processo. Nós chamamos um perito, ele foi lá e falou, não, isso aqui é de dentro da unidade. Mas é um quarto, não passa cano. Gente, é um mistério. É um mistério. Aí a moradora entrou com ação, até no juizado. Mentira, não foi no juizado, porque senão teria perícia. Entrou na justiça comum. E foi feita a perícia e o perito falou que não é do condomínio, é de dentro da unidade. Mas da onde, né? Gente, eu até agora não entendi. É do chão do quarto. Diz que é do calor de dentro, por conta da ventilação e tal, porque de fora não podia ser. De fora foi feita a perícia da empresa que pintou. Mas era a umidade que apareceu ou era mofinho assim? Umidade, assim, de estragar o armário. Nossa. Nossa,
Não me pergunta cano porque... Às vezes, assim, o que acontece também é ter algumas mudanças de projeto no meio do caminho e a construtora não apresentar as-built também. E às vezes você tem uma surpresa desagradável, tem um cano ali passando nessa região. Então já aconteceu. Tem que olhar. E nessa situação, o que tem que fazer? Tem que abrir, tem que investigar. E a olho nu, ninguém vai descobrir. Como que você vai ver, né? Não tá vindo de fora ali. Mas existe algum aparelho que a gente identifica se tem um cano de ultrassom que você passa, né? Eu tenho um equipamento que é da Bosch, que você passa, né? O scanner ali na parede, ela te mostra se você tem fiação, se você tem tubulação, que tipo de tubo que é, se é de PVC, se é de metal. Não tem todos os detalhes, mas quero acreditar que o perito judicial deva ter feito isso. Então, é isso que eu ia falar. Mas às vezes ele não leva esse tipo de equipamento, É. porque às vezes ele vai para analisar a fachada e é uma coisa interna, né? Mas ele entrou no pra apartamento. ele não perder a diligência ali, ele vai concluir ali. E não são todos que têm esse tipo de equipamento. Então, por isso que é importante você ter também um assistente técnico. O cara vai... Primeiro ele vai... Para você entrar no caso dela, né? Para ela entrar com o processo, no meu ponto de vista, ela tinha que ter um laudo de um engenheiro. Ela não tinha mais. Então, ela deveria ter, porque daí ele faria análise até para não passar vergonha, porque você viu, não era nenhuma situação do condomínio, era interna dela. Né? Mas e aí esse próprio profissional, né? já investigaria ali na hora. O perito falou que não é da parte externa, né? É da parte interna. Ela não se convenceu e entrou com a ação. E o perito falou que é do problema interno. Papo super bom, né? Você viu como voou? Nossa, já estão muitos itens ainda. Não, né? daria pra dias gente e dias. gravar uns 4, 5 programas hoje aqui facilmente, né? Porque o tempo voa, o papo flui, mas estamos chegando no final. Eu queria agradecer em nome aqui de toda a equipe que está na mesa, a presença do Fernando. Ele contribuiu muito, certamente. Eu vou rever esse episódio com várias vezes, porque eu vou ser responsável pelo menos umas 15 visualizações aqui nesse episódio, porque o conteúdo, o volume de informação que foi passado é muito válido, muito rico, né? Então gostaria de agradecer o Fernando aqui. Vou dar um presentinho aqui em nome da nossa equipe. Muito obrigado. Uma canequinha. Aqui é para você não esquecer nunca mais da gente. Tá surpreso. Nossa, que surpresa. Já cheguei pedindo já minha caneca. Já que eu vi, eu falei, pô, mas cadê a do engenheiro? Aí, você achou que fosse... Já falou que eu vim mal vestido, né? Você não ia sair daqui sem caneca, pode ter certeza. Gente, então, se inscrevam lá no canal. Fernando, missão sua, então, entrar no carro. A missão sua hoje vai ser entrar no carro, procurar o nosso canal, se inscrever lá, curtir, compartilhar com todos os seus clientes para assistir isso daqui, que é extremamente válido. E vocês aí em casa também, e quem está nos ouvindo dentro do carro, no foninho de ouvido, aonde tiver, não deixe de nos seguir, compartilhar com seus amigos, colegas, inimigos também, inimigos, né? Inimigos também. Todo mundo. Então, pessoal, só para relembrar, o Spotify nosso, o podcast nosso, ele é multiplataforma, então YouTube, Deezer, Amazon. São muitas plataformas. Nossa, são muitas. O Google Play. Google Play não, tem o podcast o Google tem podcast também. Do Google também. Enfim, em todas as plataformas de podcast nós estaremos disponíveis para ser ouvido. Em algumas delas você consegue baixar e escutar a gente offline caso esteja no campo sem sinal de internet. Gostaria de lembrar então que o nosso episódio sempre vai ao ar às quintas-feiras às 19 horas. E para lembrar, para a gente acabar com o nosso coro, né? Obrigado, até a próxima, porque aqui o jurídico diz que pode.